Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. A temporada de 2023 está quase chegando, né? Estamos no encerramento dessa temporada de 2022 com futebol internacional, com a Copa do Mundo, mas os clubes e, logicamente, o Flamengo já vai pensando nessa temporada de 2023. Contratações de técnico e renovações. Dispensas, né? Mas vamos falar de renovação, porque a renovação do Flamengo é com o zagueiro Davi Luiz. Está confirmado, o Flamengo renovou o contrato do zagueiro até 2023, mas tem um asterístico. Esse asterístico está escrito lá em letras bem pequenas, pequenininhas, no rodapé. Se o Davi Luiz cumprir determinados minutos, X minutos, esse contrato vai ser automaticamente renovado até 2024. Então, possivelmente, né, o Davi Luiz terá o seu contrato renovado automático e ele vai cumpri-lo até 2024. Então, hoje ele tem 35, quando ele chegar até a 37 anos. Primeiro, sobre essa questão rápida, vamos passar sobre essa questão da renovação automática. Eu conheço pessoas no futebol, dirigentes, diretores, que gostam dessa renovação automática, gostam de propor isso ao atleta, e conheço alguns que não gostam. Eu conheço dos dois lados. E conheço empresários de jogador que gostam dessa renovação automática e de empresários que não gostam dessa questão da renovação automática. O Davi Luiz, como a gente sabe, ele não tem nenhum problema de lesão, né? Ele não tem nenhum problema físico, o que impossibilitaria, né, naturalmente, de cumprir com esse contrato, de cumprir esses minutos. Então, a possibilidade, se nós formos de uma questão natural, é ele conseguir cumprir com esses minutos. Esses minutos ainda não estão determinados, né? A gente não sabe ainda com quantos minutos mas de fato ali, se ele cumprir com cerca de 60% dos jogos, já imaginaríamos, né, que essa renovação lá iria vir a acontecer. Então é uma possibilidade grande do Davi Luiz vir a cumprir e conseguir até 2024, quando ele tiver 37 anos, ainda seguir no Flamengo. Os valores também ainda não foram divulgados oficialmente, mas a gente sabe mais ou menos quanto o Davi Luiz recebe. A gente está falando de cerca de um pouco mais de 1 milhão, então vai seguindo, né, com esse contrato com o Davi Luiz. Falando sobre ele com o Vitor Pereira, antes de nós passarmos dele com o Flamengo. Ele com o Vitor Pereira. O Vitor Pereira possivelmente vai priorizar zagueiros que tenham, né, construção do jogo por baixo, né, que sabem sair jogando desde lá de trás. O Davi Luiz, evidentemente, ele sabe. Isso aí é inegável dizer a qualidade que o Davi Luiz tem na sua construção. É um jogador até mesmo que tem muita confiança, tem autoconfiança no seu jogo, tem experiência. Talvez ele erre até em alguns momentos por excesso, por acreditar demais, mas ele tem qualidade para isso. Então, certamente ele vai ser o zagueiro pelo lado direito do Vitor Pereira, quando a gente tem nessa ideia nossa, né, dessa construção por baixo, nessa troca de passes, de ser um zagueiro para também ajudar a construir, não apenas de dar a bola longa, de rifar a bola, mas de sair jogando, sem dúvida nenhuma. A grande questão possivelmente veremos um Flamengo do Vitor Pereira, até pelo tudo que ele já tem falado, pelas experiências que ele já tem passado nos outros clubes, por tudo que a gente tem estudado. Inclusive, vou deixar o link aqui para você acompanhar. Falamos recentemente sobre o treino, né, sobre uma ideia, sobre uma metodologia que tem do Vitor Pereira, então o link está aqui para o amigo rubro-negro que ainda não conferiu, sobre uma marcação desse pressing, né, dessa marcação um pouco mais alta, dessa marcação um pouco mais pressionada. O que é uma novidade para o Davi Luiz no Flamengo. Por quê? Com o Renato Gaúcho, o Davi Luiz é esse cara aqui, hein, galera? É o do destaque. Vamos colocar ele aqui no lado esquerdo, que ele joga até a final, né, com o Rodrigo Caio pelo lado esquerdo. Com o Renato Gaúcho, é um Flamengo que marcava mais num bloco um pouco mais médio, né? Não era um Flamengo que subia tanto. Com o Dorival Júnior, mesma coisa, agora ele volta aqui pro lado direito. Mesma coisa, né? É um Flamengo marcando num bloco médio, em alguns momentos até num bloco baixo. Então não tem tanta defesa de espaço nas suas costas. O Flamengo acabou sendo notabilizado, né? O Davi Luiz, desde que chega ao Flamengo, marcando mais nesse bloco médio. Com o Vitor Pereira, a gente tem uma projeção, né, de tudo aí que a gente tem lido, visto e estudado, de que pode ser que o Flamengo faça uma marcação um pouco mais alta. E aí já seria um pouco mais, né, uma novidadezinha, digamos assim, né? Que é um Davi Luiz mais exposto, né, as suas costas mais expostas, né, assim como toda a última linha defensiva. Última linha essa defensiva que possivelmente terá também o Filipe Luiz. Então é uma linha de defesa bem experiente, com jogadores, né, quase com 36, 37 anos, no caso da Davi Luiz e do Filipe Luiz, que teriam, né, que cumprir esse espaço, porque é um Flamengo bem alto. É claro que não é o Davi Luiz
determinante a esse modelo. Todos os jogadores ficariam. Agora, lógico que se não houver a contribuição, esse cara, como esse cara, como esse cara, como esse cara, eles estarão um pouco mais expostos. Isso vai caber ao coletivo. E estando mais expostos a uma situação de 1 contra 1, de velocidade. E aí já muda um pouco, né, daquilo que a gente tem visto do Davi Luiz. Davi Luiz, que na minha opinião, antes de falar sobre a questão dele no elenco, na minha opinião, os melhores momentos do Davi Luiz na carreira foram de um Davi Luiz marcando a zona, né? Que é como prioritariamente o Vitor Pereira lhe pede, não tem marcação individual. O Davi Luiz marcando individualmente, na minha opinião, ele chega a ser um zagueiro fraco. Na minha opinião, a marcação dele individual, quando ele tem que fazer deslocamentos muito longos, médios, ele se torna fraco, ele perde a referência, ele fica por muitas vezes no meio do caminho, a rotação dele de corpo, ela é lenta, sempre foi ao longo da carreira. E quando ele marcava por zona, seja no Chelsea, até mesmo na seleção brasileira, ou no Flamengo, eu acho que isso é a melhor versão dele. Por sorte, o Vitor Pereira tem essa marcação por zona, então eu acredito que isso possa vir a facilitar, potencializar e, mais do que isso, minimizar, na minha opinião, uma falência que ele tem no seu jogo, que é na marcação individual. A seleção brasileira também mostrou isso, né? Trouxe as duas versões do Davi Luiz. De dentro, né, a gestão dele. Ele é um jogador querido, né, dentro do elenco do Flamengo, ele tem a sua liderança. Certamente vocês já viram vários capítulos do Davi Luiz sendo meio que um conselheiro, a galera até zoa, falando que é coach também, pode ser, beleza? Mas ele é um cara bastante conselheiro, um cara de papo, é um cara que passa pelas suas experiências profissionais, gosta, né, de compartilhar algumas das suas opiniões aos jogadores, tem esse meio que acolhimento. Naturalmente, por consequência disso, esse espaço ele ganha também por ser um líder. E aí a gente está falando de um Flamengo de 2023, onde mais do que nunca teremos novas referências de liderança, teremos, né, novos líderes dentro dos grupos e dos subgrupos, né, dos jogadores. Davi Luiz, sem dúvida nenhuma, ele já era, e agora mais do que nunca, né, pelo enfraquecimento, pela saída de alguns jogadores, ele vai se tornar uma referência para um grupo ou para alguns subgrupos de alguns jogadores. Então, sem dúvida nenhuma, agora, o Davi Luiz, nesse ano de 2023, ele vai ser uma peça ainda mais fundamental para ser esse elo de liderança. Não sabemos ainda se quais líderes são, como havia anteriormente, que era com os Diegos, quais jogadores serão aquele elo que liga a gestão da diretoria, com o grupo, com o treinador, porque também tem esse tipo de jogador, né? É aquele que vai passando, vai comunicando, vai negociando, inclusive financeiramente em alguns aspectos. A gente não sabe se o Davi Luiz tem terá essa função na sua gestão. Agora, naturalmente, essa como referência de liderança, essa de conselheiro, de acolher, isso o Davi Luiz já vinha fazendo, né? Possivelmente ele pode ganhar mais uma nova função, agora sendo um líder, porque é fato que ele vai ser um líder desse grupo. Então, Davi Luiz tem o seu contrato renovado até 2023, batendo a meta lá de alguns minutos, que possivelmente ele irá bater, porque o Flamengo não coloca muitos minutos. Possivelmente ele vai bater o contrato então até 2024, quando ele então irá completar em abril 37 anos. Beleza, galera? Então é isso, galera. Um forte abraço a todos vocês. Continue se cuidando. A gente vai se vendo por aqui. Sempre deixar aqueles recados, né? Pô, ainda não viu o vídeo? Pô, dá uma olhada aqui no vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal. A gente falou bastante sobre o Vitor Pereira. E vamos falando agora sobre essas renovações e possíveis contratações. Um forte abraço a todos. Valeu. Tchau, tchau.